Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar número 83. 83. Atrasado um pouquinho nessa semana. Atrasado, a gente teve uns contratempos que acabaram aí- adiando. A gente ia gravar num dia, não gravou, no outro não deu, mas estamos Mas aí agora vai sair. É bom que vai ter 2 vídeos perto, né? Porque É verdade. segunda-feira já tem outro. É verdade. A gente vai estar fazendo no sábado, provavelmente vai soltar no domingo ou na segunda de manhã, quem sabe, né? Acho que domingo, que amanhã Domingo, eu vou né? passar o dia já em casa, já subo esse Solta no negócio. domingo e na segunda já vai ter outro. Exatamente. Pra não sentirem tanta saudade. E o do meio da semana também, pra gente não deixar com pouco conteúdo no próximo vídeo, a gente Aham. vai falar aqui da Champions League e da da Libertadores. Dois campeonatos E na muito segunda-feira, Paraense e Brasileirão e Premier League, né? Que tá interessante. E Premier League tá aí, né? É. O famoso cavalo paraguaio tá aí. Sim. Eu botei pra gravar? Peraí. Eita! Eu botei pra gravar. Era só isso. Então continua. Não, eu só queria ver. É isso. E aí é o seguinte, jogos da volta das quartas de final da Champions League, né? Da semifinal definida. City Real e Acertamos Napoli. todo um lado, erramos todo o outro. E do outro lado passou Milan e Inter de Milão, clássico de La Madonnina. O jogo que a gente mais acertou, que todo mundo mais acertou, foi Real Madrid e Chelsea, 2 sacodes do Real Não, Madrid. a gente acertou também um Bayern de Munique City, né? Mas a gente falou que ia ser um jogo parelho. O segundo foi, né? Mas aí já era tarde demais. Já Não, tava assim, resolvido. O Bayern, Ele tá num ano complicado, conturbado. E ele tá num péssimo momento, né? Mesmo antes da derrota. Técnico demitido porque passava informação privilegiada. Pra briga namorada, pra que era- namorada, briga no elenco, contrato Thomas Tuchel, que nunca foi técnico na vida. Exatamente. E aí quando chega nesse furdúncio, numa quarta de final, pegando um time assim com Com o City, né? como o City, né? Treinado pelo Guardiola. A gente não pode dizer time grande porque o City. ainda não ganhou nada, né? É virgem. E assim, o Bayern, pra mim, ele sempre funcionou muito como uma engrenagem. Mesmo quando o Bayern nunca tinha nome estelar, ele funcionava direitinho. Então qualquer instabilidade que interfira nessa engrenagem faz ele sair do eixo. Ele tem todo esse retorno negativo, né? Sim. Então quando tem uma peça que não tá certa, Aí acontece é o técnico, briga no elenco. Exatamente. Né? O Uma série Mané de coisas. agrediu o Sané, né? Que é muito legal de fazer essas manchetes. Mané e Sané. Mané e Sané. Pra se confundir, um abraço. E aí o Real vai na casa do Chelsea, ganha de 2-0 fora de casa, né? 2 gols do Rodrigo, do Raio, Jogando muito. jogando muito. Assim, ninguém esperava que o Chelsea fosse tentar reverter um placar ali, o Real Madrid jogou na dele, tranquilo. O Chelsea até esboçou uma pressão, perdeu um gol. O Courtois salvou a bola do Cucurella no primeiro tempo ainda, que talvez desse um fogo no o jogo, gol né? no primeiro tempo realmente muda o panorama. né? E aí... Mas não teve jeito, né? O Rodrigo fez 2 gols, o Real Madrid passa de 2-0. Na Alemanha, o Bayern de Munique tenta fazer aquela pressão no primeiro tempo, o City se segura bem, ainda perde pênalti com o Haaland, né? Sim. E aí no segundo tempo o jogo termina 1-1, o City fez 1-0 primeiro com o próprio Haaland, né? Sim. E o Bayern empata o jogo, mas aí já era tarde demais. O placar agregado ficou 4-1, não tinha. É muito difícil de reverter. Era aquele jogo que o Bayern tinha que colocar colocando pressão e metendo um gol logo no primeiro Ia tempo. ter que pra ser o seu chance. melhor jogo da temporada, coisa que foi uma temporada totalmente instável. É muito altos e baixos na temporada do Bayern, mas também mérito do City. A gente já vinha comentando aqui que o Haaland chegou pra isso, pra ser esse cara do gol, pra ser esse cara que desequilibra, né? Porque o City tentava jogar como uma engrenagem, mas o City é um time pequeno ainda, é um time que não tem tradição, tem dinheiro, mas não tem tradição, então na hora que o coletivo era necessário, muitas vezes ele caía. Eu diria Como tem gol de que referência, ele muda. na Inglaterra ele já não é um time pequeno. Na Inglaterra. Inglaterra não. Na Inglaterra ele tá no porte do Tottenham. Fica aí a informação. Vai ter um corte disso. Vai. E aí o Napoli recebe o Milan pra tentar reverter, né? A grande surpresa dessa chave, né? Não, eu acho que no Milan nem é tão a grande surpresa da chave. Não, eu acho pelo que o futebol que o Napoli vinha apresentando na temporada. mas o time do Milan, a gente vai ter que vou ter que usar um termo que o Rodolfo usou no último vídeo. Tem uma camisa pesada Não, na isso é Champions verdade. League, E né? eu acredito na mística da camisa pesada. Eu acho cara. que hoje já não vale de nada. Eu acho que vale porque, apesar do Napoli estar numa temporada muito boa, não dá pra dizer que o Milan tá muito atrás em elenco, por exemplo. Mas foi como eu comentei com o Rodolfo, né? Os dois times têm um time só. Da feita que tu que precise tirar uma peça pra mudar o jeito de jogar, pra tentar mudar um jogo, talvez eles não tenham essa peça. Ou até anular, por exemplo. O Calabria colocou o Kvaratskhelia Nos no bolso dois nos 2 jogos. E isso anulou o Napoli. cara. Isso acabou com o jogo do Napoli. Só que não só o Kvaratskhelia, mas o Milan fez um sistema defensivo ali pela direita muito bom.
Ele começou com o Krunic, que tava jogando de volante na frente dos zagueiros, mas quando a bola ia pro lado direito, na hora ele já saía da sua posição pra fazer cobertura pro Calabria, né? Uhum. Então o Kvaratskhelia normalmente tinha que passar de 2-3, e aí é meio complicado. O contra-ataque do Napoli é muito forte. E o Milan tira isso quando ele joga mais recuado e esperando o Napoli sair. Né? E tanto que quase o Rafael Leão faz um gol justamente no contra-ataque. Né? E assim, faz o gol também no contra-ataque, né? Que é uma jogada individual que ele passa 2, 3, 4 e dá o passe pro Giroud finalizar. Sendo que o Milan já tinha perdido pênalti, né? O Giroud tinha perdido o gol. Esse jogo teve 2 pênaltis perdidos, um pra cada lado, né? Então, assim, o Napoli não conseguiu impor o seu jogo dentro de casa, com a torcida fazendo pressão, né? Um momento em que seria ideal pro time, tá jogando bola, já tá com o campeonato italiano quase na mão. Mas o Milan fez valer a camisa, como tu mesmo disse, como o Rodolfo já tinha alertado a gente. E a gente vai ter um duelo milanês. E aí assim, pra mim a maior zebra foi o Inter de Milão. Porque o Inter de Milão não joga bem, não faz uma temporada boa. Chegou aos trancos e barrancos, pegou o Benfica, que não conseguiu demonstrar o que deixou ele nessas quartas de final, fez ele chegar nas quartas de final da Champions League, né? O Benfica fez 2 jogos, no primeiro em casa, muito inseguro, errou muito, o Inter de Milão conseguiu 2 gols, e daquele jeito do Inter de Milão, se defendendo, se segurando, aí por 1 ou 2 bolas, ele conseguiu, né? E em casa, depois que fez 1-0, aí o Benfica teve que ir pra cima de qualquer jeito, empatou, aí o Inter fez 2-1, Benfica aí fez 3-1, aí meio que o jogo tava morto já, e o Inter de Milão já tinha aceitado, já tipo assim, já classifiquei. Benfica ainda fez 2 gols, empata o jogo, foi um jogo de 6 gols, né, mas o Benfica, infelizmente, não demonstrou nem metade do que ele demonstrou até a chegada às quartas de final. Mesmo já estando também com uma certa gordura pro campeonato português, né? Assim como o Napoli, né? Na verdade, os 2 times que a gente tinha dito que estavam com gorduras nos seus campeonatos regionais. Os times que ganharam, nenhum time é líder da sua liga. Não. O City talvez vire, mas... o City talvez vire, tenha agora, a gente, hoje vimos o Arsenal empatar com Lanterna, com o Southampton, né? Ontem, né? Ontem? Foi ontem. Foi ontem, né? Ontem a gente viu o Arsenal empatar com o Lanterna com o Southampton 3-3. E o que faz ele ficar 5 pontos do City. Só que o City com 2 jogos a menos porque não jogou esse fim de semana por conta da semifinal da Copa da Inglaterra. Sim. Que pegou o Sheffield United e ganhou 3-0. Então, a semifinal não vai ter título nacional de nenhum desses times. Real Madrid tá 12, 15 pontos do Barcelona. O Bayern de Munique empatou agora e o Dortmund ganhou e assumiu a liderança, Sim. mas ainda tá 3 pontos ou 2 pontos do Dortmund. Inter tá mais de 10 pontos atrás Tá do Napoli e o Milan tá mais ainda, tá mais longe ainda. O Milan ainda. tá o quê? Em quarto, quinto? Quarto lugar. Porque a Juventus subiu agora de volta, né? Com os pontos. Mas assim, eu acho que o duelo milanês vai ser interessantíssimo de ver. Vai ser demais. Eu acho que, assim, muito tempo a Itália não tem 2 times chegando numa semifinal de Champions League. Inclusive, eles já se enfrentaram numa semifinal de Champions League, se não me engano, foi em 2005. Do título do... Quando o Milan perde pro Liverpool, foi? Foi. Se eu não me engano, foi então a última. foi um ano de duelos bons, né? Porque foi Chelsea e Liverpool a outra semifinal, né? E aí, uma clássica em Milão, né? Esse jogo eu acho que vai ferver mais do que Manchester City e Real Madrid. Também acho porque, assim, eu ainda acho que o Real Madrid passa do Manchester City. Momento do Rodrigo, momento do Vinícius, jogando muita bola. Eu tinha comentado, eu vi o jogo do Bayern e do City um pouquinho assim, porque a gente deu mais atenção pra Napoli e Milan, mas é nítido ali que eu comentei que se o Bayern de Munique tivesse um Vinícius Júnior, talvez o Manchester City não tivesse a vida tão fácil. Eu acho que pode se tornar um jogo interessante por isso, porque eu acho o Real muito seguro defensivamente. E também ele tem esse jogador, o Vinícius Júnior, ele tem o lado brasileiro do futebol, que é uma imprevisibilidade do que ele pode fazer. Já o City é muito mais de grupo, né? Ele só tem o Haaland, que é o que finaliza a jogada, mas não é um time que já joga com a bola. Mas se tu consegue anular o Haaland, tu já mata 70% das criações do City também. E aí o Real Madrid tem Militão e Rudiger, né? Que é uma zaga que se demonstrou excelente nessa temporada. Assim, Militão que vem crescendo na temporada. Eu diria que ele é um dos 3 melhores zagueiros do mundo hoje. Uhum. Tem Rubem Dias, tem o próprio Ronald Araújo do Barcelona, tem o Rudiger que eu falei, mas o Militão é um deles. Pelo menos no top 5 ele tá. Vão ser 2 jogos interessantes.
duelo milanês é interessante porque a rivalidade ela sempre dá um temperinho extra. É, né? os clássicos, né? E eles têm nome, né? Na Itália é o clássico della Madonnina, né? Uhum. E aí os confrontos vão ser os seguintes. Primeiro, Real Madrid pega o City em casa, no Santiago Bernabéu, dia 9 de maio, numa terça-feira. E a volta é no Etihad Stadium, dia 17 de maio. Uma semaninha depois... Não, uma semana depois de mais um dia, né? Sim. E em casa, o Milan pega a Inter... Os dois são em casa, né? Os dois são em casa, os dois são no San Siro. Sim. É como se fosse Flamengo e Fluminense no Maracanã. É. San Siro ou Giuseppe Meazza, né? Só muda o nome quando depende de quem vai jogar. Exatamente. Né? Dizem que isso é lenda, né? Tanto que eles colocam entre aspas, Giuseppe Meazza, entre aspas, San Siro. É. Então ficou assim, o artilheiro da competição é o Haaland, e vai se concretizar como artilheiro, porque dificilmente alguém chega, tanto que ele tá com 12 gols. E o vice é o Salah, né? Então, depois é o Mbappé, então quem tá jogando ainda é Vinícius Júnior, que é o que tá mais perto dele, mas tá 6 gols de diferença. E, provavelmente vai ter gol do Haaland ainda na semifinal. Com certeza. E vai agora ter o Vinícius Júnior também. Também acho. Vinícius Júnior, pra mim, que se não tiver no top 3 dessa temporada é um absurdo, tá? Concordo. Se não tiver no top 3 no prêmio The Best, essa temporada não faz sentido algum. Não. Né? E falando agora da Libertadores, né? Vamos pra Libertadores para finalizar o vídeo de hoje? A gente teve o Flamengo com a estreia de São Paulo e necessitou reforços. Não foi assim. Eu vou te falar o seguinte. Se fosse o Vitor Pereira no gramado, o Flamengo ainda não tem como ter mudança ainda. Não teve muitas mudanças, assim. O que mais significativo que ficou foi uma tentativa que ele fez de Fabrício Bruno, por alguns momentos, fazer uma lateral direita e o Marinho entrar em campo junto com o Vidal, né? Foi basicamente essa mudança assim, que ele fez, mas não foi um jogo... O Marinho deu até as 2 assistências, né? Então, assim, ele foi até fundamental no jogo, né? Teve um meme que eu adorei, que é Marinho jogando com o Sampaoli. Aí é uma foto do Pelé com a camisa do Flamengo. Achei fantástico. E aí o Racing pega o Alcas, que o Flamengo perdeu fora, e ganha de 3-2. 3-2, uma sim. certa dificuldade, né? Sim. Então, Racing líder do grupo, né? Eu acho que isso demonstra mais uma fragilidade do Racing do que o Alcas ter um bom time. O Racing não é... Como a gente falou nas previsões, a gente achava que o Flamengo ia voar, porque a gente achava que com o elenco do Flamengo, qualquer técnico consegue fazer o que o Vitor Pereira não conseguiu, mas o Sampaoli, e eu sempre defendo aqui, técnico maluco, eu acho que ele pode dar um gás nesse Flamengo. Peças tem, esquema tem, o elenco é entrosado, e assim, o grupo do Flamengo é fraco. Então dá pra passar, mesmo porque assim, foi um 2-0 que se o time tivesse azeitado, dava pra ser 5. Mas não tava. Não tá, mas assim, Alcas e Nublense são 2 times horrorosos. São horrorosos. E aí ficou assim, Racing primeiro com 6, Flamengo com um critério de desempate, que é o saldo de gol, com 3 em segundo, e o Alcas com 3 e o Nublense 2 derrotas e 0 pontos. Na próxima rodada, o Nublense pega o Alcas em casa, e o Flamengo vai jogar fora lá no Presidente Perón contra o Racing, né? Melhor coisa seria pro Flamengo o Nublense ganhar. Que pode acontecer, porque o Alcas é horroroso também. Exatamente. E aconteceu um negócio ruim, estranho aqui no grupo B. Eu nem identifiquei, porque eu não consegui conceber essa realidade. No último minuto, o Inter ganha do Metropolitano. Errei a minha previsão, falei que seriam 6 empates. Mas ele se esforçou muito pra ser. Ele tentou forte. E eu achei engraçado a coletiva do Mano, né? Ele falou assim, se tivéssemos feito o gol no início, seria uma goleada. Não seria. Porque é o Mano Menezes. Não existe goleada. E aí o Inter ganha do Metropolitano em casa e o Nacional do Uruguai ganha do Independiente de Medellín no último minuto também, né? A Libertadores tá com esses gols nos últimos minutos. Sim. O Boca fez uma virada histórica. Histórica, assim, entre aspas, porque o time era uma merda, mas foi uma... É porque o Boca tá ruim também. Uma virada, assim, nos últimos suspiros, né? Também. E aí o Inter fica... o grupo do Inter fica no grupo B. O Nacional do Uruguai em primeiro com 6 pontos, 2 vitórias, né? Sim. Inter com um empate, uma vitória com 4 pontos. Independente de Medellín, que foi quem empatou com o Inter, com 1 ponto. E o Metropolitanos com 0 pontos. E o Inter joga em casa agora contra o Nacional. Disputa pela liderança, né? Sim. E o Independiente Medellín vai pegar o Metropolitano, que vai ser o saco de pancada do grupo. Com toda certeza. Aí a gente passa para o grupo do nosso Palmeirão, que em certo momento do jogo poderia ter um risco de desclassificação já na terceira ou na quarta rodada da Libertadores, porque o Cerro Porteño sai na frente, faz 1-0 e só no segundo tempo, no último terço do segundo tempo, o Palmeiras consegue 2 gols e a virada. E um gol do zagueiro Gustavo Gomes
E depois o gol do Rafael Navagol, com assistência do Gustavo Gomes, que foi o melhor jogador em campo. Mas sim, Palmeiras, nessa Libertadores, foram 2 jogos muito fracos, né? A primeira derrota, agora essa vitória, 3 pontos importantes, obviamente, mas que geralmente, eu lembro que a gente tava vendo aqui, e eu falei pro Rodolfo assim, ó, agora é o segundo tempo do Abel, que o Abel adora isso, né? Faz segundo tempo, Ele aí mete gosta 3 gols, assim. Ele gosta de sair do primeiro tempo perdendo e volta absurdamente no segundo tempo. Mas assim, se o Palmeiras jogar como ele vinha jogando, ele ganha porque esse grupo do Palmeiras é muito fraco. Mas todo mundo com 3 pontos também, aí quebrou as pernas. Só critério de desempate, Bolívar, que tá com saldo de 1, tá em primeiro, que é o pior dos piores é o pior do grupo, né? Sim. Que ganhou do Palmeiras, inclusive. Barcelona e Guayaquil em segundo com saldo 0 e em terceiro, mas também com o mesmo saldo e eu acho que só difere cartão amarelo ali. O Cerro Porteño, que perdeu de 2-1 pro Palmeiras, e o Palmeiras em último com saldo -1 porque perdeu na Bolívia de 2-0. Mas o Bolívar só tá na frente porque a gente já falou que o melhor jogador da Bolívia é a altitude. Com certeza. E aí o Cerro Porteño recebe o Bolívar e o Palmeiras vai jogar fora contra o Barcelona de Guayaquil. que é o time mais difícil do grupo, né? O Barcelona. E aí. E é chato o de jogar Barcelona de Guayaquil, meu Deus do céu. lá em Guayaquil, em Monumental em Guayaquil, é chato de jogar lá, mas assim, eu vi esse jogo de Barcelona de Guayaquil e Bolívar. Não, e o Bolívar, né? Eu vi esse jogo. Como é ruim esse Barcelona também, viu? Muito ruim. Vamos falar do melhor brasileiro da Libertadores. Do melhor brasileiro da Libertadores é o Fluminense no grupo D. Fluminense do dinizismo. Dinizismo, que acabou de ganhar mais uma Brasileirão, mas isso é vídeo pra segunda-feira. Tá com 6 pontos, né? Ganhou do The Strongest por 1-0 no Maracanã. Aí assim, eu vi uma manchete assim, o baile do Fernando Diniz no The Strongest. Olha os números, o chute, posse de bola, não sei o quê. Falei, mas 1-0 não tem como ser baile. Não, 1-0 não é baile. A partir de 3-0 tu chama de baile, enfim. Mas o Fluminense é o time mais forte desse grupo. A gente achava que o River Plate ainda ia dar um caldo. Mas o Fluminense tá organizado, o Fluminense tá jogando pra cima. O Fluminense, pra mim, ainda tem... Ele tá equilibrando os jogadores mais velhos com os jogadores mais novos, mas eu ainda quero ver esse time chegando da metade da temporada em diante, porque a gente ainda tem Copa do Brasil, que, enfim, já encaminhou uma classificação contra o Paysandu. A gente tem essa Libertadores que ele tá sobrando, agora no Brasileiro começa bem, mas eu quero ver quando começar as lesões, falta por cartão, esse tipo de coisa, porque eu ainda acho que não tem um elenco. O caminhar da temporada, Exato. Mas o River recebe o Sporting Cristal e ganha, né? Do 4-2 dá pra chamar de passeio, por exemplo, baile. Mas não foi baile, não porque foi um jogo difícil, né? Fez 1-0, na verdade o Sporting já só na frente e vira, empata. E aí no final que ele conseguiu de fato a vantagem, né? De 4-2. E o grupo fica com o Fluminense com 6 pontos, né? Abre vantagem, primeiro colocado. The Strong seguido que ganhou do River Plate, exatamente. Né? Seguido de The Strong e River Plate, né? E o Sporting Cristal perdeu 2 vezes. Agora vamos ter clássico. River e Flu no Maracanã, jogaço. Nessa terça-feira agora, já dia 2? Ou é na outra? Dia 2. É nessa agora não? Não, nessa agora é 24 ou 25, né? Na próxima. Agora vai ser Copa do Brasil no meio de né? semana. E aí o Fluminense recebe o River Plate no Maracanã, um jogaço. E o Sporting Cristal vai receber o The Strongest da Bolívia, que também o seu maior reforço é a altitude. Exatamente. E aí a gente tem o grupo E do nosso querido Coringão, Corinthians, que fez o favor de perder para o Argentino Júnior e dar essa liderança do grupo para o Argentino Júnior, porque assim, jogo horroroso. É difícil até ver, não tem melhor momento, só bota o gol e vai embora. Não, é aquele jogo que é sofrível. Engraçado, esse vídeo melhor momento tá com 30 segundos, é isso mesmo. É esse jogo. É isso, não tem muito o que fugir. Causa a Na queda verdade, de Lázaro, tem 45 segundos, porque os 15 primeiros segundos são a escalação dos dois times. É verdade. Mas o Corinthians perde seu técnico, Lázaro é tirado, contratou o Cuca. Cucabol. Lateral na área. Cucabeludo. Exatamente. Seu Cu caiu. E aí o Independente Del Valle, que tá com um timaço, tá jogando, na verdade não tá um timaço, mas tá jogando muita bola. Eu vi esse jogo do Independente Del Valle contra o Liverpool do Uruguai, e é um time que joga muita bola e vai dar trabalho pro brasileiro. Sim. Né? E o Corinthians quebra o olho aí pra... esse foi só 2-0 porque perderam muito gol. Mas, assim, como o Fluminense, esse foi um baile também. 2-0, por mais que não seja um resultado elástico. Mas também foi um baile de futebol como no Fluminense e The Strongest. Sendo que o The Strongest foi roubado no último minuto, né? Sim. Porque anularam um gol lá de empate absurdo. E aí o Argentino Júnior assume a liderança, vem com o Corinthians em segundo, o Independente Del Valle em terceiro, com o mesmo número de pontos do Corinthians. Mas o saldo de gol do Corinthians é melhor. E o Liverpool do Uruguai
0 pontinhos. 0 pontinho, 2 derrotas. Próxima rodada, Corinthians, Independente Del Valle, na Neoquímica Arena. E o Liverpool do Uruguai vai pegar o Argentino Júnior, que ganhando fora, ele encaminha uma classificação. Sim. Porque 9 pontos, vai precisar teoricamente de mais um pontinho para se classificar. Exatamente. E ainda vai ter 2 jogos em casa, o Argentino Júnior. Contra o Corinthians e contra o Liverpool do Uruguai. Exatamente. Que com certeza... 2 jogos seguidos ainda. E é com certeza só para ratificar uma classificação. Sim. Argentino Júnior, que a gente não tinha apostado que classificaria nesse grupo. A gente colocou Independente Del Valle e Corinthians. Mas com certeza um dos dois vai ficar pelo caminho. E pelo futebol que é jogado hoje, pra mim o Corinthians deve ficar pelo caminho. A gente tem que ver essa estabilidade, né? O grupo foi contratado, tá muito protesto. Tem que reverter um placar na Copa do Brasil também. Que isso contra o maior do mundo! Clube do Remo. Mas bora ver, né? No grupo F a gente tava comentando do Boca, né? Virou um jogo no finalzinho 2-1 contra o Deportivo Pereira. Que é aquele Deportivo que trabalha no almoxarifado da empresa. E aí o jogo tava se encaminhando pra uma vitória heróica e histórica do Deportivo Pereira na Bombonera. Só que nos últimos 3 minutos o Boca consegue o empate e a virada. Né? Ele tem esse e aí ele consegue se manter invicto porque tinha empatado o primeiro jogo, né? Então ele consegue sair invicto, ainda continua faz 4 pontos no grupo. E o Colo-Colo ganha do Monagas em casa também, então, né? Estão empatados em ponto, mas pelo fator de desempate, o Boca tá na frente do Colo-Colo. Colo-Colo que tá jogando até direitinho, né? Vai pegar o Boca em casa agora na próxima rodada. Quem a gente imaginou que classificaria os dois, né? Estão 4 pontos. Né? A gente só falou que o Boca ia sobrar, mas o Boca tá mal, bicho. O Boca tá jogando uma bolinha. Não, a gente disse que Boca em primeiro e Colo-Colo em segundo. Sim, a gente passou nessa. Para o grupo G, indo para o grupo G... que é um grupo que ficou engraçado. Tá... Menos se você morar em Belo Horizonte em determinadas áreas, né? E no momento eu diria hoje que se você for Galo, a gente tá com uma piada interna com o Galo aqui. Que é muito boa. Mas a gente não pode falar. Não pode. E aí não seria uma boa pra você se você fosse Galo. Porque assim, a gente achou, pelo investimento, pelo elenco... que não é que a gente achou, todo mundo achou. Sim, mas o programa é nosso. Que assim, o Atlético iria estar no momento diferente aqui. A gente colocou até, inclusive, que o Atlético passaria e que o Atlético Paranaense teria que brigar com o Alianza Lima. Não só, na verdade, com o Libertad, mas quem tá melhor é o Alianza Lima, né? E aí, o Atlético Mineiro perdeu 2 jogos dentro desse grupo já. E aí ele tá com 0 pontos e o Libertad, que é o que tá acima dele em terceiro, tem 3, ou seja, ele não empatou, né? Ele ganhou. E foi justamente do Atlético Mineiro, né? Fora de casa. Exatamente. E o Atlético Paranaense ganha 2-1 do Galo. E o Libertad perde em casa pro Alianza Lima, né? Que acaba sendo bom pro Galo, né? Exatamente, mas assim, se o Libertad ganha, ele vai pra 6 pontos, né? E aí ia complicar mais ainda a vida do Galo. E o Galo pega o Alianza Lima agora, que é o líder do grupo. Sim. E o Libertad pega em casa o Atlético Paranaense. Eu diria que esse jogo do Galo é vida ou morte. Não, eu acho que se o Atlético não sair com a vitória nesse jogo, a classificação nesse grupo já vai de Elizabeth. Eu já diria que seria humanamente impossível. Agora o grupo menos importante do Libertadores, que é o grupo H, que é o... Não vai sair daí, os times que estão aí vão chegar no máximo numa quarta de final. Que aí a gente tem o Atlético Nacional com 6 pontos. Que vence o Melgar em casa de 3-1. Exato, 3-1. O Olímpia em segundo, que venceu o Patronato. O Patronato que é o lanterna do grupo com 0 pontos. E o Melgar que perdeu o Atlético Nacional com apenas 1 pontinho de empate. E aí o Atlético Nacional assume a liderança do grupo, né? Sim. E inclusive tem um artilheiro da competição que é o Pabon, que jogou no São Paulo. É mesmo? Jogou. Olha só. E aí o Atlético Nacional pega o Olímpia, agora é confronto de líderes, né? Então é pra decidir quem que vai ficar na liderança. E o Patronato e o Melgar desesperadamente lutam por uma vitória aí nesse confronto. Pra poder ainda ter chance de classificação, né? E tem esse confronto direto na casa do Patronato. É um grupinho meio sem graça mesmo, Esse né? é bem sosso. É tipo tu comer churrasco sem sal. Nossa, boi morreu. Feito numa churrasqueira elétrica. Aí não. Se você faz esse tipo de coisa, por favor... Não, mas tem quem mora em apartamento, que só tem essa possibilidade. Não, tudo bem, mas salgar a carne é necessário. É necessário, mas... Mas com sal grosso, vocês parem de ficar jogando essa porra de sal de parrilha depois. Não, joga sal de parrilha é muito melhor. Não. Isso, rapaziada. É isso. Não se esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais, está linkado aqui embaixo, no YouTube, em qualquer agregador de podcast, e até a próxima. Falou, rapaziada.